A paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um Instantes Finais, a sua aula de profecia e de escatologia bíblica no seu lar. Eu quero mais uma vez agradecer primeiro ao nosso bondoso Deus por essa oportunidade, por esse privilégio de entrarmos na sua casa para a apresentação desse programa. Quero agradecer ao nosso querido e amado pastor presidente, a toda a equipe da Rede Brasil de Comunicação e também a você, por sua audiência, você que é um telespectador assíduo e acompanha a nossa programação pela TV ou pela internet. Que Deus te abençoe, que as bênçãos do Senhor Jesus continuem sendo derramadas sobre a sua vida, sobre a sua família. Seja muito bem-vindo aos Instantes Finais. E como fazemos diariamente, eu quero agradecer não só por sua audiência, mas por suas orações, agradecer a você que tem enviado a sua pergunta, sua mensagem, sua crítica, opinião ou sugestão. O número do WhatsApp está aparecendo aqui na sua tela. Fique à vontade para criticar, opinar, sugerir, enviar perguntas ou a sua saudação. Mas, por gentileza, se identifique, diga seu nome, sua cidade, sua igreja, porque além de ler a sua mensagem, além de respondermos a sua pergunta, nós queremos também enviar uma saudação para você e para a sua família. Se você está acompanhando o nosso programa, você sabe que nós estamos estudando sobre visões e sonhos proféticos da Bíblia. Que tema maravilhoso, que tema extraordinário, né? De Gênesis a Apocalipse, nós vamos encontrar dezenas, talvez até centenas de visões, de sonhos proféticos, que foram meios pelos quais Deus falou com os seus servos no passado, e eu posso dizer, continua falando conosco também no presente. Nos programas anteriores, nós estudamos os seguintes temas. Nós já estamos nas páginas do Novo Testamento, já estudamos Jesus é batizado por João Batista no Rio Jordão. Talvez você pergunte, por que esse tema dentro dessa temporada? Nós não estamos estudando sobre visões? Pronto. Então foi nessa ocasião que o céu se abriu, o Espírito Santo desceu numa forma corpórea de uma pomba. Isso é uma visão. E também nós estudamos sobre a transfiguração de Jesus. Olha, esse programa está imperdível. Se você não assistiu, você pode ir lá no YouTube acompanhar nesse programa, porque nessa ocasião da transfiguração de Jesus apareceu Moisés e Elias, e nós explicamos aqui que Moisés é o representante da lei, Elias o representante dos profetas e Jesus o representante da graça. Hoje nós estudaremos um dos temas mais maravilhosos, mais extraordinários da Bíblia, que é a descida do Espírito Santo, que está lá no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Vamos ler a introdução da nossa aula. Nós dizemos assim: em Atos capítulo 2, versículos 1 a 18, cumpre-se a promessa de Jesus com a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Reunidos em Jerusalém, os discípulos recebem o Espírito e começam a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concede. Judeus de várias nações ficam admirados ao ouvir cada um na sua própria língua as grandezas de Deus. Alguns, porém, zombam, dizendo que estão embriagados. Então Pedro se levanta e explica que não estão bêbados, pois ainda é cedo, mas que o que acontece é o cumprimento da profecia de Joel. Deus derramaria o seu Espírito sobre toda a carne e os filhos e filhas profetizariam. Assim, o Espírito Santo inaugura uma nova era, capacitando a igreja para testemunhar o Evangelho com poder e alcance universal, como veremos a seguir. Muito bem, sem dúvida, esse é um tema extraordinário, né? Acerca da descida do Espírito Santo, que era já uma profecia desde os tempos do Antigo Testamento, lá do livro de Joel, capítulo 2, versículos 28 até o versículo de número 30. Mas antes de nós adentrarmos no estudo de Atos, capítulo 2, nós gostaríamos de lembrar aqui, de trazer à tona, que durante o ministério terreno do Senhor Jesus, nós vamos perceber que o ministério de Jesus ficou circunscrito à região da Galileia e da Judéia. Nós vamos perceber que Jesus deixou isso bem claro quando enviou os 12, quando enviou os 70. Ele mesmo disse assim: olha, ide diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. Quando a mulher cananeia, o Ciro-fenícia, veio à procura de Jesus em busca de um milagre, de uma libertação da sua filha,
Jesus disse assim: olha, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então o objetivo de Jesus na sua vinda era primeiro alcançar os judeus. João capítulo 1, versículo 11 diz isso. Ele veio para o que era seu e os seus não o receberam. Porém, após a sua ressurreição, Jesus entrega aos discípulos uma incumbência, uma tarefa, uma missão. E que missão era essa? Levar a mensagem do evangelho ao mundo inteiro. Não só Jerusalém, mas toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. E eu vou chamar isso de uma missão impossível. Porque se Jesus entregasse hoje uma missão a 11 discípulos, seria mais fácil por conta do avanço tecnológico, científico, não é? Hoje nós temos rádio, televisão, literatura impressa, meios de transporte sofisticados. Hoje nós temos as redes sociais para que essa mensagem possa propagar para o mundo inteiro. Mas imagina, Jesus entrega essa missão, essa tarefa, essa incumbência, essa responsabilidade a um grupo de 11 discípulos. Detalhes, quando não havia literatura impressa, não havia meios de transporte sofisticados, não havia rádio, televisão, não havia rede social, não havia assim um avanço tecnológico e científico. Mas Jesus disse aos discípulos que eles fossem até Jerusalém e esperassem ser revestidos de poder. E seria essa capacitação sobrenatural, esse revestimento de poder, o batismo com o Espírito Santo, que iria capacitar os discípulos a levar essa mensagem para o mundo inteiro. Então, Jesus morreu exatamente durante a festa da Páscoa, ressuscitou na manhã do domingo, mas passou ainda um período de 40 dias, aparecendo a várias pessoas. Apareceu aos discípulos, apareceu a algumas mulheres, apareceu a 2 do caminho de Emaús, apareceu aos discípulos na ausência de Tomé, depois na presença de Tomé. E Paulo diz que em certa ocasião, ele apareceu a um grupo de quase 500 irmãos, para deixar provas claras e evidentes que ele havia ressuscitado. E 40 dias após a sua ressurreição, Jesus é assunto aos céus. Isso está no capítulo 1 do livro dos Atos dos Apóstolos. E antes da sua partida para o céu, Jesus entregou essa incumbência aos discípulos, que eles deveriam ir para Jerusalém, eles receberiam a promessa do Pai, o cumprimento da promessa, eles deveriam ficar em Jerusalém até que fossem revestidos de poder, e aí sim, eles deveriam levar a mensagem do Evangelho para Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Mas é interessante observar que 10 dias após a sua ascensão, ou 50 dias após a festa da Páscoa, ocorria em Jerusalém uma festa chamada a festa de Pentecostes, a festa das colheitas, onde comumente judeus de várias nações do mundo que haviam sido espalhados por conta da diáspora, eles vinham para Jerusalém para quê? Para comemorar esta festa de Pentecostes, para celebrarem, cultuarem a Deus, agradecer pelas colheitas. E eu posso dizer que aqueles 10 dias entre a ascensão de Jesus e a descida do Espírito Santo foram 10 dias em que os judeus de aproximadamente 16 nações começaram a convergir para Jerusalém, esperando a festa de Pentecostes. E foi nesse dia estratégico, escolhido por Deus, como dizem os crentes pentecostais, que já estava na agenda de Deus, que o Senhor escolheu para cumprir a sua promessa, batizando os discípulos com o Espírito Santo. Vamos ao texto bíblico, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, diz assim a palavra de Deus, versículos 1 e 2, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, como já falei, esse dia de Pentecostes era aquele dia de agradecer a Deus pelas colheitas, era dia em que os judeus de várias nações do mundo iam para Jerusalém para a festa de Pentecostes, glória a Deus, eles estavam todos reunidos no mesmo lugar e de repente
veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. Olha que coisa interessante. Glória a Deus. Ali estavam os discípulos, esperando o cumprimento da promessa. Deixa eu ler aqui alguns textos, lá em Lucas, capítulo de número 24, Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Lucas, capítulo de número 24, versículo de número 49, diz: E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Lá no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo de número 8, né? Que nós já citamos, mas agora eu quero ler. Jesus disse: mas recebereis a virtude. Virtude aqui é poder, é dunamis, é dínamos. Recebereis a virtude, o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. E o versículo 14 do capítulo 1 diz: todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres, e Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos. Ou seja, os discípulos receberam a promessa e aguardavam o cumprimento da promessa em oração. Glória a Deus. Ele sabia que Jesus iria enviar esse revestimento de poder, essa capacitação especial para que eles pudessem pregar o Evangelho, né? E eu já aproveito para dizer isso, né? Que o verdadeiro propósito, o verdadeiro objetivo do batismo com o Espírito Santo é capacitar o crente para pregar o Evangelho, para levar as boas novas de salvação. Eu não estou dizendo que só quem deve pregar o Evangelho é quem for batizado. Não, de forma alguma. Os 12 pregaram o Evangelho durante o ministério de Jesus e eles ainda não eram batizados com o Espírito Santo. Concorda comigo? Então é claro que todo crente salvo, a partir do momento que ele tem um encontro com Cristo, a partir do momento que ele recebe Jesus como seu Salvador pessoal, ele já é uma testemunha de Cristo, ele já pode pregar o Evangelho. Porém, depois que ele é revestido, depois que ele é batizado com o Espírito Santo, aí ele recebe uma capacitação extraordinária, sobrenatural, que lhe dá ousadia, poder, autoridade para que ele possa pregar o Evangelho. E Jesus sabia muito bem que os apóstolos seriam perseguidos, que uma grande perseguição viria sobre a igreja nos primeiros séculos da era cristã. E Jesus sabia que eles não seriam capazes de pregar esse Evangelho, de levar essa mensagem, sem que recebessem uma capacitação divina e sobrenatural. Por isso Jesus fez a promessa essa que Deus já havia feito lá no Antigo Testamento, através do profeta Isaías, através do profeta Joel. E foi exatamente nesse dia de Pentecostes, quando estavam reunidos judeus de várias nações do mundo, em que Jesus enviou o revestimento de poder, o batismo com o Espírito Santo, que capacitou os discípulos a pregarem o Evangelho com ousadia. Deixa eu ler esse texto mais uma vez. Atos capítulo 2, versículo 1 e 2 diz que ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. Talvez você pergunte: professor, por que estamos estudando esse texto, se a temporada fala sobre visões, sonhos proféticos? Aí você talvez pense assim: esse evento foi um evento real, isso aí não é sonho nem visão. Vamos ver o que diz os versículos 3 e 4? Lucas continua dizendo, no capítulo 2, versículos 3 e 4, assim: e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Glória a Deus. Deixa eu ler aqui esse mesmo texto na corrigida. Atos capítulo 2, versículo de número 3, diz assim. Glória a Deus. O médico Lucas diz assim: e foram vistas por eles línguas repartidas
repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. É como se caíssem sobre cada um deles, não é? Como uma visão, claro, as línguas repartidas como que de fogo, que começaram a pousar sobre cada um deles. E o versículo 4, passa a tela por gentileza, vai dizer assim, Lucas vai dizer assim: todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Na corrigida diz assim: e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Glória a Deus. E aí a gente aproveita para explicar o porquê das línguas estranhas, né? Primeiro, eu gostaria de dizer que existem as línguas estranhas como evidência do batismo com o Espírito Santo, e existe também o dom de variedade de línguas, que são duas coisas diferentes. Nós cremos, à luz das Escrituras, baseados em Atos 2, versículos 1 a 4, em Atos 19, versículo 1 a 6, em Atos 10, versículos 42 a 44, baseado nessas experiências lá do dia de Pentecostes, lá os cristãos de Éfeso, Atos 19, e a experiência que ocorreu na casa de Cornélio, Atos capítulo 10, nós cremos que o crente é batizado com o Espírito Santo quando evidencia em línguas estranhas. O falar em línguas estranhas é uma evidência que o crente foi batizado com o Espírito Santo. Detalhes, Lucas diz que eles falavam em outras línguas, detalhes, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E aí nós rejeitamos, permita dizer isso, permita-me ser enfático, nós reprovamos qualquer línguas estranhas que sejam ensinadas ou aprendidas. Tem pessoas que fazem curso aí para você aprender a falar em línguas. Essa língua não é do Espírito, porque a língua estranha proporcionada pelo batismo com o Espírito Santo, né, ou evidenciada na ocasião do batismo, não são línguas aprendidas, não são línguas que ninguém ensinou, mas o próprio Espírito Santo concede aos crentes que falem com ousadia a palavra de Deus e evidencia isso em línguas estranhas. E que coisa interessante, essas línguas estranhas, elas servem para a edificação do crente. Quem é pentecostal, quem é batizado com o Espírito Santo, sabe o que eu estou dizendo. Você tem essa experiência, que você fala em línguas, e você não entende aquelas línguas, mas você é edificado. Então, às vezes você começa a louvar, começa a orar, daqui a pouco você começa a falar em línguas estranhas, você não sabe o que falou, mas a verdade é essa. Após o cântico, após a oração, você se sente mais renovado, mais forte, mais alegre. Glória a Deus. Primeira carta de Paulo aos Coríntios. Eu quero até lhe convidar para você, antes de dormir hoje, você ler esses 2 capítulos. Primeiro aos Coríntios capítulo 12, Paulo descreve os dons espirituais. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, Paulo ensina sobre o correto uso dos dons espirituais. Então, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, versículo 1, Paulo diz assim: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Então, primeiro, Paulo enfatiza aqui que o mais importante do que os dons é o amor. Por isso que ele diz, segui o amor. Como tem nos ensinado o nosso pastor presidente, nosso pastor Ailton lá no culto de doutrina, né? Não adianta evidenciar em línguas estranhas se não existe o fruto do Espírito. O fruto do Espírito é mais importante. Mas Paulo continua dizendo, no versículo 2, porque o que fala a língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala de mistério. Ou seja, quem fala, ele não entende, ele não sabe o que está dizendo, ele está falando em mistério com Deus. Agora, pode acontecer que haja o dom de interpretação de línguas. Aí sim, pode ser que evidencie em outra pessoa o dom de interpretação das línguas, e um fala em línguas e o outro interpreta. Isso é possível também. Mas na maioria das vezes, o crente
fala em línguas, ele não sabe o que está dizendo, mas ele é edificado. Paulo deixa isso bem claro. O que fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito ele fala de mistérios. Mas que coisa interessante, como haviam ali judeus de várias partes do mundo, né? Que com certeza falavam outros idiomas, né? Com certeza. Ao verem os discípulos falando uma língua estranha, eles começaram a ouvir e entender na sua própria língua falar da grandeza de Deus. E aí nós percebemos que essas línguas estranhas, que evidenciaram o batismo com o Espírito Santo, Deus fez com que aqueles povos, eles entendessem na sua própria língua falar das grandezas de Deus. E ao ouvir aquele barulho, aquele som, aquelas pessoas falando aquelas línguas estranhas, eles até pensaram que eles estavam embriagados, pensavam até que eles estavam bêbados. Eles disseram assim: pois que não são galileus esses homens, eles não deveriam estar falando aramaico, como pois nós os ouvimos na nossa própria língua falar das grandezas de Deus? Sem dúvida, Deus se utilizou desse momento, desse evento, dessa ocasião, não só para falar com aquele grupo, não só para cumprir a promessa naquele grupo de judeus que estavam aguardando o revestimento de poder, cerca de 120 irmãos, mas também para falar com aqueles povos, aquelas nações, porque eles ouviram na sua própria língua falar das grandezas de Deus. Aquelas línguas, para eles, elas tornaram-se compreensíveis, para que eles entendessem na sua própria língua, né? Cada um, quem falava, falava a língua estranha, mas aqueles que ouviam falar das grandezas de Deus da sua própria língua. Passa o texto, por gentileza. No próprio capítulo 2, nós vamos agora para o versículo 12, para ganharmos tempo. Mas se você puder, leia todo esse capítulo para você entender melhor. Então todos estavam atônitos e perplexos, e perguntavam uns aos outros: o que será isso? O que será que é isso? Quer dizer, que barulho é esse? E outros, porém, zombando, diziam: estão bêbados, esses homens estão embriagados, falando essas línguas aí, eles estão bêbados. E aí o que acontece? Pedro se coloca de pé. Observe que no versículo 14, Lucas diz: então Pedro se levantou, junto com os 11, e erguendo a voz, dirigiu-se à multidão nesses termos: homens da Judeia e todos vocês que moram em Jerusalém, tomem conhecimento disto e prestem atenção no que vou dizer. E eu já aproveito para lembrar, não é? Que quem se colocou de pé foi Pedro, aquele mesmo que havia mentido, que havia negado Jesus, que havia dito que não era um dos 12, que não era um galileu, um seguidor de Cristo, aquele homem que até praguejou, dizendo que não conhecia Jesus, quando Jesus estava sendo julgado. Agora era outro Pedro, revestido de poder, cheio do Espírito Santo, cheio de autoridade, cheio de ousadia. É ele que se coloca em pé para dizer assim: não, esses homens não estão embriagados como vocês pensam. Aí ele vai lembrar a profecia de Joel. Passa o texto, por gentileza. Aí Pedro vai dizer, Lucas escreve dizendo, né, capítulo 2, versículo 15 e 16, estes homens não estão bêbados como vocês estão pensando, porque são apenas 9 horas da manhã, é a terceira hora do dia ainda. Mas o que está acontecendo é o que foi dito pelo profeta Joel. Ou seja, Pedro traz a lembrança, traz à tona que o que estava ocorrendo em Jerusalém era o cumprimento da promessa de Joel, da profecia de Joel. E que profecia é essa? Aí Pedro continua dizendo, explicando, citando a profecia de Joel. Pode passar o texto, por favor. Aí ele diz: e acontecerá. Esse texto de Atos 2 e 17 é o que está baseado em Joel capítulo 2, versículo 28. E acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão. Os seus jovens terão visões, os seus velhos sonharão. Até sobre meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias e profetizarão. Glória a Deus. E aí nós vamos usar uma linguagem moderna, atual e contemporânea.
para mostrar o quanto Deus é estratégico, o quanto Deus é estrategista. Havia um grupo a princípio de 11 discípulos, que agora, quando estavam aguardando o cumprimento da promessa, eram de 120, mas agora tem judeus de várias partes do mundo. E é exatamente durante a celebração da festa de Pentecostes que ocorre o batismo com o Espírito Santo, que Pedro se coloca em pé e vai pregar o evangelho. Ele vai dizer assim: olha, esses homens não estão embriagados, não, eles não estão bêbados. Isso é o cumprimento da profecia de Joel. E se nós continuarmos lendo o capítulo de número 2 de Atos, a partir do versículo 37, diz: ouvindo eles isto o que? A pregação de Pedro. A mensagem de Pedro, que ele continua até o versículo de número 36. Eles compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? O que é que Deus espera de nós? O que é que nós devemos fazer? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Pedro diz: porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, a todos os que estão longe, a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Aquele Pedro, outrora medroso, que mentiu, que negou Jesus, agora estava cheio do Espírito Santo, pregando o evangelho com toda ousadia, e quase 3.000 almas se converteram. E em rápidos minutos, nós gostaríamos de extrair aí 6 lições espirituais que nós podemos extrair desse texto. A primeira é que os discípulos aguardaram o cumprimento da promessa de que forma? Em oração. Eles já tinham uma promessa. Jesus já tinha dito para eles que esperassem em Jerusalém até que eles fossem revestidos de poder. Mas como eles esperaram? Eles esperaram em oração. Eles estavam unidos em um mesmo propósito, não é? Perseverando em oração. E o que é que a palavra de Deus nos ensina? Se você tem uma promessa, se Deus te fez uma promessa, o que é que eu faço? Espere em oração. Enquanto Deus não cumpre a promessa, fique crendo, orando e esperando o tempo de Deus. A segunda lição que nós aprendemos é que Deus cumpre suas promessas no tempo certo. O dia de Pentecostes foi um tempo determinado, escolhido por Deus. O batismo com o Espírito Santo ocorreu exatamente naquele tempo que Deus havia determinado. Como diz Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Como nós dissemos, Deus é estratégico, Deus é estrategista. Ele aproveitou a festa de Pentecostes para batizar aqueles crentes com o Espírito Santo, mas também para levantar Pedro, pregar o evangelho e ganhar quase 3.000 almas para Cristo. Detalhes: aquelas vidas que se converteram, voltaram para a sua pátria, voltaram para a sua nação, pregando o evangelho, levando as boas novas de salvação. Em terceiro lugar, a terceira lição que nós aprendemos é que o verdadeiro propósito, o verdadeiro objetivo do batismo com o Espírito Santo é capacitar o crente para testemunhar de Cristo, pregar o evangelho, ganhar almas. Meu irmão, minha irmã, Jesus não te batizou com o Espírito Santo só para você falar em línguas, só para que você possa cantar cânticos espirituais ou profetizar, não, mas principalmente para te capacitar, te revestir com o Espírito Santo para você pregar o evangelho. E você que ainda não é batizado, não fique triste, não se entristeça, não deixe de pregar o evangelho, porque nós devemos pregar o evangelho independente de sermos ou não batizados com o Espírito Santo. Mas eu posso dizer isso: aqueles que já são batizados têm uma responsabilidade maior, porque já receberam o poder, o revestimento do Espírito Santo para pregar o evangelho com ousadia. Então,
as pessoas, os crentes, os salvos, que receberam esta que nós chamamos de segunda bênção. Sim, porque nós somos pentecostais. Nós cremos na evidência, na contemporaneidade do batismo com o Espírito Santo, dos dons espirituais. Nós não acreditamos que essas manifestações foram só para o primeiro século, não. Nós cremos que elas são atuais, são contemporâneas, mas com esse objetivo. Jesus não batiza o crente só para que ele possa manifestar dons espirituais, não, mas acima de tudo, receber uma capacitação, um poder do alto, sobrenatural, para que ele possa testemunhar de Cristo com mais ousadia. Em quarto lugar, a quarta lição que nós podemos extrair é que somente os crentes, somente os salvos, é quem pode discernir e entender as manifestações sobrenaturais. Quando os discípulos foram batizados com o Espírito Santo, quando eles começaram a falar em outras línguas, muitos pensavam que eles estavam embriagados. Hoje, por exemplo, quando o crente está falando em línguas, quando há um barulho lá num culto pentecostal, aí tem pessoas até que dizem assim, olha, está baixando o espírito ali. Não. Sabe por que eles dizem isso? Porque não entendem, não compreendem. Mas o crente salvo, ele conhece, ele sabe discernir. E Pedro se colocou em pé e disse, esses homens não estão embriagados como vós pensais. Mas isso é o que foi dito pelo profeta Joel. Em outras palavras, Pedro disse assim, isso é um cumprimento de promessa. Isso é o que Deus havia anunciado desde os tempos do Antigo Testamento. Isso é o revestimento de poder, é o batismo com o Espírito Santo que Deus havia prometido há séculos atrás, através do profeta Joel. Em quinto lugar, a quinta lição que nós aprendemos é que a promessa do batismo com o Espírito Santo não foi apenas para os 120 irmãos. Não foi apenas para aqueles 11 discípulos, mas para todo crente salvo. Nós cremos na contemporaneidade dessa promessa, desse revestimento de poder. Em Atos 2:39, Pedro diz que a promessa diz respeito a vós, a vossos filhos, a todos os que estão longe e a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. Graças a Deus por isso. Quando alguém se converte em uma de nossas igrejas, eles são conduzidos ao discipulado, fazer o curso bíblico do discipulado. E eles são ensinados assim, você já é crente, você já é salvo, você já é templo e morada do Espírito Santo. Agora você vai orar a Deus para receber o revestimento de poder, para você ser batizado com o Espírito Santo. E a verdade é essa, quem batiza é Jesus e ele batiza quando quer. Tem pessoas que Jesus batiza na hora da conversão, tem pessoas que Jesus batiza uma semana depois, um mês depois, um ano depois. Quem batiza é Jesus. Agora, a missão daquele que não é batizado é crer, confiar e esperar. E para concluir, eu posso dizer que um dos sinais dos tempos do fim é que haverá um derramamento do Espírito sobre toda a carne. Em Atos capítulo 2, versículo 17 e 18, diz exatamente isso. Os filhos e as filhas de vocês vão profetizar. Os jovens vão ter sonhos e visões. Os velhos vão sonhar. E até sobre os meus servos e as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias e profetizarão. Posso dizer sem medo de errar que esta é a vontade de Deus. Que os seus filhos, os seus servos, sejam cheios do Espírito Santo, sejam revestidos de poder para poder pregar o Evangelho com ousadia. E eu posso dizer sem medo de errar que essa é a maior necessidade da igreja hoje. É ser revestida de poder para pregar o Evangelho com ousadia, para levar a mensagem do Evangelho ao mundo, para que as pessoas possam receber a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida.